Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, eu acho que essa dúvida deve ser tão comum, né, entre todos nós que temos carro, que eu nunca me parei para ter essa resposta. Hoje você vai dar. A gente está tão condicionado a fazer garantia dentro da concessionária que a dúvida de hoje é a seguinte: se eu não fizer fora da concessionária, eu vou perder isso tudo? Fernanda, esse assunto é bem polêmico, né? Quando você compra um carro zero na concessionária, em algum momento da negociação a gente acaba sempre perguntando, né? Sobre o plano de manutenção, valor de mão de obra, das peças, quanto tempo o carro vai ficar parado. Poxa, eu vou fazer minha revisão de 1.000 quilômetros, não posso parar o carro. Então, aquelas perguntas quando você está comprando um carro, né? Batendo aquele papo ali com o vendedor. E aí logo o vendedor da concessionária te avisa: olha, precisa fazer as revisões na concessionária para não perder a garantia. Ou então ele fala logo assim, enquanto o seu carro estiver na garantia, precisa fazer a revisão na rede autorizada. Nesse momento, você acaba, sem querer ali, de forma intuitiva, criando um vínculo com ele de 3 anos. É o tempo médio da garantia do carro, entende? Isso mesmo. Em alguns casos extremos, o vendedor, até mesmo, ele diz o seguinte: olha, você só pode fazer a revisão nessa concessionária que você está comprando o carro. Aí eu pergunto para você e para os nossos ouvintes: tá, você está em viagem, você se mudou do estado, não faz sentido, né? Então, nesse momento, a gente vai tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, por que se pode ou se não pode, né? É uma forma de amarrar a gente, né, Ricardo? Não pode amarrar. Então, eu vou dar todas as dicas, algumas regrinhas básicas, para você poder fazer a coisa de maneira correta. Então, quando você compra um carro zero, geralmente entrega um manual. Hoje em dia, Fernanda, não tem mais manual em algumas montadoras. É tudo digitalizado, tá? É tudo online. Então, não tem aquela brochura, aquele manual todo. Mas a grande maioria ainda vem aquele manual daquele plano de manutenção, né? E também esse plano de manutenção, ele dá o período para cada revisão que precisa ser feita no seu carro. Então, ele diz o tempo, ele diz o que você precisa realizar, a manutenção e tudo mais. Então, quando a concessionária faz a manutenção, eles carimbam o manual de revisão, indicando que a manutenção foi feita. Mas isso não impede que você faça a revisão no seu mecânico de confiança. O próprio manual, Fernanda, ele está muito específico. Ele diz o seguinte: o manual do fabricante, ele usa a palavra recomendo. Eu recomendo que você faça as revisões na concessionária. Recomendar não é obrigado, não é uma obrigação, é só uma recomendação, né? Mas se você levar para o seu mecânico de confiança, você precisa seguir algumas regras. A primeira delas é que o seu mecânico de confiança precisa obedecer o plano de manutenção que está escrito no manual. Exemplo: se o manual estiver dizendo que tem que trocar o filtro de ar, e aí o mecânico fala: não, o filtro está bom, não vou trocar. Primeiro erro. Então, se tiver para trocar o filtro de ar, tem que trocar o filtro de ar, tem que trocar o filtro de combustível, né? Isso é muito importante. Então, você tem que obedecer, isto é, o seu mecânico tem que obedecer o plano de manutenção que está no manual. Outra regra, segunda regra. Até porque isso foi testado, não é isso? Isso o fabricante, ele determina que naquela quilometragem, ou naquele ano, ou geralmente a quilometragem, vamos dizer, 10.000 quilômetros ou um ano, o que chega primeiro. Tem pessoas que não rodam tanto com carro, não rodam 10.000 quilômetros no ano. Então, quando der um ano, ele tem que fazer a manutenção. Ele gastou 6.000 quilômetros, vou esperar 2 anos. Não pode. É um ou outro, é o que chega primeiro. Isso é muito claro. A segunda regra, Fernanda: as peças a serem substituídas na oficina da sua confiança, ela tem que ser de boa qualidade, de preferência original. E todo cuidado é pouco. Aí eu deixo essa grande recomendação para o óleo de freio, o óleo do motor, o fluido do radiador. Tem que obedecer às especificações do fabricante, que consta no manual. Então não dá para você botar um óleo diferente. Está recomendando um 5W30, você está colocando outro óleo. Está colocando outro tipo de óleo, um óleo diferente. Ou então, eu vou colocar um líquido no radiador. Tem carros que você não pode utilizar, principalmente da linha Honda. Tem que colocar o líquido original, dá problema.
Então você acaba dando um problema no teu carro. Aí você vai pedir garantia, não vai conseguir. Realmente não vai conseguir. E a terceira regra é pedir ao seu mecânico de confiança a nota fiscal de todas as peças, dos fluidos que foram utilizados. Porque caso precise comprovar, né, comprovar que você fez todo o serviço, você fez o serviço de acordo com o manual do fabricante. Então, tem que ter a nota fiscal, tudo direitinho, relacionando o serviço e as peças. Outra coisa, a oficina pode carimbar o manual, pode carimbar o manual do proprietário. Tá? E você tem que guardar essas notas fiscais. Você pode guardar até junto com o manual. Vai lá, bota tudo direitinho, abre a pastinha e coloca o manual e coloca também todas essas notas fiscais, né, das peças e do serviço. Então, eu fiquei curiosa com o carimbar, a garantia. O que acontece? O manual, ele tem lá um quadradinho que ele vai carimbando para saber qual é a concessionária que você fez. Então, vamos supor, lá em cima, quando eu falei, você mudou de estado. Então, você está vamos falar, numa General Motors, uma GM. Você não está mais aqui em Vitória, você vai para outra GM de outro estado, lá em Minas. Aí o cara vai lá e carimba com aquela concessionária. No teu caso aqui, você carimba em Vitória, se você fizer aqui na concessionária de Vitória. Por quê? Porque quando der algum problema, até mesmo a rede autorizada sabe onde você fez o serviço. Apesar de que hoje está tudo digital, eles sabem onde você fez, porque na hora que ele der um clique lá, que fez o carro da Fernanda, fez lá em Manaus essa revisão, pronto, qualquer rede que ele entrar, ele vai se dizer, Fernanda, você estava em Manaus? Eu viajei e tive que fazer a revisão lá em Manaus. Beleza. Mas ele sabe, ele abre, ele vê tudo que você fez lá na concessionária GM em Manaus, entendeu? Então fica simples assim. Eu acho que é até uma coisa legal, Ricardo. Tipo, fui a Manaus e fiz a revisão por lá. Mas por que deixou para o último dia, para esperar viajar para fazer a revisão em Manaus? Às vezes não. Às vezes você estava aqui com 8 mil quilômetros, para chegar em Manaus levou 2 mil quilômetros. Aí você fez com 10 mil lá. Entendi. Entende? Tá certo. Depende agora muito, não é? Jogou baixo aí, mandando para Manaus. Mas é assim, às vezes você está numa viagem, porque você tem aquele carro, você só tem aquele carro. Aí você vai ficar rodando por Vitória para poder gastar, fazer a revisão ou fazer a revisão com antecedência. Não vale. Então você vai e faz uma programação, vai lá naquela concessionária, já se programa, é tudo programado, entra em sistema e tal, ou então no 0800 da montadora, fala, olha, eu vou estar em Santa Catarina. Qual o período? Tal. Agora, se você marcar que você vai estar numa quinta-feira, 3 horas da tarde, em Santa Catarina, do dia 13, você tem que estar lá, dia 12, dia 10, você tem que estar lá. Porque o perito lá, isto é, o atendente recepcionista vai estar te recebendo. Então, para dar continuidade aqui, aí eu digo assim, aí o ouvinte pergunta, pode estar se perguntando aí, vocês estão dirigindo, qual a vantagem? Qual a vantagem de fazer uma oficina de confiança? Geralmente, as revisões da rede independente, as oficinas, são mais baratas, né? E o cliente vai gastar menos. Mas tem concessionárias, Fernanda, que no ato, na hora que você estiver negociando ali, ele dá de cortesia a primeira revisão. É só pedir no ato da negociação. Poxa, faz o seguinte, me dá a primeira revisão. Geralmente eles dão a primeira revisão, você só paga o óleo, o filtro, que essas primeiras, segunda, quase não gasta nada. O negócio começa a complicar um pouquinho quando você vai chegando às 40, 50, 60, 70 mil quilômetros. Essas revisões são as mais caras, vão ficando mais caras, porque você tem que trocar amortecedor, 70 mil quilômetros já vai cansando, a embreagem já vai cansando com 70, 80 mil quilômetros, desde que você não apoia o pé na embreagem. Então tem todo um sistema, a pastilha de freio, se você dirige direitinho, com 40 mil quilômetros, a original, ela vai começar a gritar com 40 mil quilômetros, é necessário a troca. Então, as primeiras geralmente são grátis, são cortesia que eles dão a primeira, né? Agora, Fernanda, aproveitando para falar o seguinte, falando um pouquinho do carro elétrico, que está na moda, né? Todo mundo falando desse carro elétrico, nossos postos aqui entregando muito carro elétrico. A bateria do carro elétrico, ela tem uma garantia de 7 a 8 anos, em média, né? E é necessário, é necessário fazer a revisão na rede autorizada para não perder a garantia. Meu carro arranhou. Não tem problema nenhum. Vai na oficina e faz uma pinturinha, um polimento, uma cristalização. Não tem problema nenhum. Mas se tratando de mecânica
é necessário que você faça a manutenção na rede autorizada para que você não perca a garantia. Só que mudou muita coisa. A primeira revisão é com 20 mil quilômetros, é de 20 em 20 e não de 10 em 10. Então ficou mais distante. Você vai ficar rodando com mais tempo com o seu carro, você vai gastar menos na revisão. Eu não digo tanto menos, tá? Porque eu não sei como é que vai exportar. Isso ainda não chegou aos nossos ouvidos, o plano de manutenção, quanto está ficando. Porque esses carros ainda são muito novos, estão chegando agora. Uhum. Tem 2 ouvintes aqui conosco. Né? Então vamos lá, vamos responder as perguntas do nosso ouvinte. Mas deu para entender, Fernanda? Deu. Vamos lá. Deu. Pode fazer, mas se cerca de tudo que você possa para não lá na frente dar problema e ele acusar que você usou produtos inferiores. Isso. Nota fiscal tem que estar bem baseado, bem tranquilo, para que você possa... Às vezes você está no interior, isso vai muita pessoa que está lá no interior, não tem uma concessionária, eu posso fazer no mecânico da minha confiança, desde que você utilize essas regras, peças originais ou peças de excelente qualidade e guardando essas notas fiscais de serviço e de peças relacionadas ao que utilizou. Ó, Giovanni disse que já trabalhou com mecânica e é muito desconfortável quando o cliente quer saber mais que o manual do carro. Isso é coisa de mecânico, hein? Giovanni, não tem jeito. Quando o cliente quer saber um pouco mais, se você tem informação, você tem que passar para ele de forma clara, tranquila, transparente, mostrando, vai no carro, apresenta, isso aqui é um filtro, isso aqui é a bomba, aqui que passa o sistema de arrefecimento, você tem que explicar. Mas se você não souber, você fala, dá um tempinho, daqui a pouco eu te ligo, eu te dou mais informação, eu não sei, não é vergonha dizer eu não sei. E você vai buscar isso aí, essa informação, para que você possa atender a expectativa do cliente. Isso é muito importante, mas tem que ser claro e muito transparente nas suas colocações. Andréia, dizendo que já trocou de concessionária para ter um outro parecer sobre um problema no ar-condicionado. E o Max, falando do motor 3 cilindros. Vibra muito e ele não gosta. Andréia, olha, às vezes a concessionária, ela tem às vezes um atendimento que não é muito bom e uma palavra de um recepcionista te traz dúvida. Então, por isso, talvez você tenha ido para outra concessionária para ter a segunda opinião. Às vezes, com o médico acontece a mesma coisa, não é verdade? A gente fica assim, pô, vou no outro médico, tá, vou ter a segunda opinião. Então, na oficina também, você às vezes vai na outra pessoa para ter mais opinião, principalmente quando você fica em dúvida no termo de garantia. Poxa, você garante isso aqui? Aí é quando você fala, não garanto mais. Tem momentos, Fernanda, que o problema persiste aquele barulho, persiste aquele negócio. O dia que sai da garantia, Fernanda, eles falam bem assim, é essa peça aqui. Pô, por que não falou no tempo da garantia? Isso Foi aí. falar exatamente depois de 3 anos, quando perdeu a garantia. Ou 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, dependendo da montadora. Poxa vida, já aconteceu muitos clientes, não foram poucos não. Ele fica enrolando, vai lá no final. Então não pode, tá? Então isso é muito importante, acontece. E o Max, o motor 1.3, o motor 1.3 é uma tecnologia que está vindo para ficar. Esse motor vai ficar, ele está pegando com turbo, é um motor que está desenvolvendo bem, econômico, e eles descobriram uma nova tecnologia. Vibra um pouquinho mais? Vibra. Você já viu que você é um cara bem cuidadoso com o carro e entende de mecânica. Isso Mas aí. é um carro que as pessoas estão comprando e não estão tendo problema. Obrigada, Ricardo. Até segunda que vem, hein? Obrigado a vocês, e caso alguém perdeu o programa com a parte dele, é só ir lá no programa Pit Stop, no Pit Stop CBN, no podcast, Ricardo Barbosa, e vai conferir todas essas informações para você continuar fazendo seu serviço, se for necessário, fora da rede concessionária. Até a próxima. Até a próxima e um forte abraço.